Baruch Hashem. Festa das luzes. Alguém poderia pensar, né? O conceito do judaísmo, eu sempre digo, o judaísmo não é religião, tá bom? Ah, eu sou da religião judaica, toda rabá. Não, não existe uma religião judaica. Existe um conceito judaico. Ok? E dentro de um conceito judaico, a festa das luzes, ela existe desde sempre. E se você for entrar por outro conceito, que eu não vou entrar lá, mas se você for entrar pela Kabbalah, o que a Kabbalah diz? Que nós somos o quê? Luzes. Nós somos filhos de quem? Adão. O nosso primeiro pai, Adão. Quando está escrito lá no livro de Bereshit, lá no capítulo 1, lá pelo versículo 26, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, lá pelo Pasuk 26, está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vos pergunto, Deus tem perna? Tem braço? Tem cabeça? Ele tem corpo físico? Não. As escrituras nos relatam que o eterno é Or. Or. Que é Or no hebraico? Luz. Quando ele diz, façamos um ish, um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O que ele cria? Ele cria um ser de luz. Adão, o primeiro ser com essências terrenas e celestiais. Por isso que quando diz assim nas Escrituras, na volta do dia, tem várias interpretações, né? Ouviu-se a voz do Eterno no Éden, no Gan Éden, no jardim. E quando ele procura por Adão, agora eu te pergunto, Hashem, o Eterno, por acaso não sabia onde estava Adão? Sabia. Mas aí ele pergunta, onde estás? Por que escondestes? E aí Adão responde assim, me escondi porque eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? Quem te disse que você estava nu? Quando ele estava dizendo ali que estava nu, não é despido de vestimenta. Ele foi criado sem roupa. Como que alguém que não tinha roupa olha para si mesmo e fala, estou nu? É meio sem nexo, não é não? A Hanukkah de Adão, o candelabro de Adão, tinha se apagado. Onde que temos prova disso? Livro de Hitgalut, chamado aí de Apocalipse, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, pelo Pasuk 6, está escrito, olhe, lembra-te onde caíste, porque se tu não se levantar do pecado que cometeste na tua queda, eu virei até você e tirarei a menorá do lugar dela. Como assim? Que menorá é essa? E que lugar é esse? Então o que diz o Eterno? Nós temos uma menorá dentro de nós. Uma menorá é essa aqui, tá? Tá bom? A menorá não é aquela que você está vendo ali, não. Aquilo é uma Hanukkah. Essa é uma menorá. Aí ele vem e diz lá em Apocalipse, eu virei até a ti e retirarei a menorá do lugar dela. Ou seja,
Se o seu pecado foi tão grave que apagou a menorá, por que deixar um candelabro apagado dentro de alguém? Remove. Porque aquilo que é santo não pode ficar num lugar profano. Isso é forte isso, hein? Isso é forte, hein? Então o que acontece com Adão? O candelabro dele se apaga. As 7 lâmpadas do candelabro dele se apagam. Então a história de Hanukkah, ela não começou lá em Macabeus. Ela não começou lá no ano 172 a.C., antes do Mashiach. Ela não começou lá. Ela começou lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Porque logo que chega lá no versículo 3, o Eterno fala assim, ó. Como que ele fala? O texto começa, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Criou os céus e a terra. Aí de repente ele diz assim, e disse Deus, haja luz. Então Hanukkah está em Gênesis 1, versículo 3. É a festa do quê? Das luzes. Está falando desde o nosso patriarca, desde Adão, que era luz. Vai estudar o Talmud. A Bíblia oral diz o seguinte, que os malachim desciam do Shamayim, os mensageiros desciam do Shamayim, e quando os mensageiros passavam por sobre o Gan-Éden, eles olhavam aquela figura, que parecia uma tocha de fogo acesa, e os malachim ficavam tentando entender de onde veio aquele ser tão maravilhoso. Isso está lá no Talmud, na Bíblia oral, que é a Bíblia que foi usada até quando Moshe sobe no Monte Sinai e recebe a Torá. Até receber a Torá, usava-se o quê? A Bíblia oral. E por que o Eterno descia no jardim para falar com Adão? Para ensinar ele a Torá oral. Tanto que Adão, na sua percepção e na sua sensibilidade espiritual, que ele era mais divino do que o humano, ele captava as coisas com muita rapidez. Tanto que ele colocou o nome em todos os animais, em todos os pássaros, colocou o nome em todas as árvores. Imagina a capacidade mental daquele homem. Ele era um homem diferenciado. Por isso que diz que Yeshua é o Adão Kadimon, aquele Adão que por um homem entrou o pecado no mundo, está escrito, mas esse homem que ao qual entrou o pecado no mundo, que era Adão, que era um homem de luz, que era um homem perfeito, tinha que ter alguém do mesmo gabarito, do mesmo peso e da mesma medida do primeiro Adão. Então Yeshua HaMashiach, ele vem com o mesmo peso e a mesma medida, porém igual ao primeiro Adão, 100% homem, mas com uma essência divina. Ele podia pecar, ele podia falhar, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, então ele era 100% homem. E nós vemos alguém falar em matemática aí que ele era 100% homem, 100% Deus. Essa pessoa fugiu da escola. Porque se você enche uma garrafa com 100% de água, é impossível você pôr 100% de refrigerante lá dentro. Eu aceitaria até uma proporção de 50-50 na matemática. Mas divinamente falando, impossível. 100% homem. Porque como que ele diria, ou ele serviria de exemplo para nós, se ele fosse 100% divino? Como que nós poderíamos ter ele como, ou eu podia ser um talmidim de Yeshua? Como que eu poderia ser um talmidim, um discípulo de um Deus, se ele tivesse vindo divino? Baruch Hashem, só para vocês entenderem o contexto, como é profundo essa questão de luzes. Não vamos nem entrar nesse mérito, porque isso aqui daria um seminário. Então, vamos tentar, não posso nem falar compactar. Vamos pegar um fragmento
não é? Vamos estudar no livro de Bereshit, capítulo 8, versículo 1, Gênesis. Vamos também dar uma passada pelo livro de Bemidbar, Números 8:1, e o livro de Mishlei 20:27, Provérbios. E vamos entender um pouco mais o que se refere. Eu vou dar umas instruções de como você vai acender a sua Hanukkah, mas eu creio que o Moré Clayton já o fez, colocou no grupo da família já toda a instrução de acendimento. E nós vamos explicar aqui, não é? Vai ficar mais simples ainda. Então vamos entender um pouco. Deixa eu te mostrar o conceito de Hanukkah, tá bom? Olha o que diz o Midrash Talmud, Tetzaveh, capítulo 5. Orosh. Eu estou chegando agora. O que é Midrash Talmud? Talmud. O Talmud está ligado à Mishnah, que são livros que ensinam, traduzem os versículos bíblicos. Então, aqui o que está traduzindo? Está traduzindo a Parashá Tetzaveh. Está traduzindo a porção Tetzaveh da Torá. Então, o Midrash Talmud, ele está explicando uma passagem bíblica. É isso que faz o Talmud, é isso que faz a Mishnah. É explicar os versículos, esmiuçá-los de uma forma para ficar mais entendível. Se essa palavra não existir, anota aí. Quem sabe eu vou para a academia de letras. Então vamos lá, diz assim o Midrash. Porque Israel é como a Ioná. Alguém sabe o que é uma Ioná? Uma pomba. Só que não é uma pomba qualquer, é a pomba mãe. Israel, num conceito cabalístico, num conceito matemático, na matemática bíblica, Israel é considerado a pomba mãe. Vamos entender o porquê. Porque Israel é como a Ioná. Quando Noá estava na arca, a pomba veio a ele com um ramo de oliveira. Deus disse: assim como Ioná trouxe luz ao mundo, assim também tu, ó Israel, trarás azeite de oliva e luz diante de mim. Oi, que coisa forte isso. Vem o dilúvio, o Eterno extermina todos aqueles que estão em atos pecaminosos gravíssimos na terra. A humanidade se corrompe de tal forma que não tem como ter correção. Aí Noá lança uma pomba e daqui a pouco ela volta com um ramo de oliveira no bico. Eu te pergunto, por que a pomba volta com um ramo de oliveira? Porque a oliveira é a que dá azeitona, concorda comigo? Não é isso? Perfeito? A pomba estava dizendo para Noá: essa terra, essa nação que Hashem vai levantar, é a nação que representará o azeite mais puro. Porque o azeite no contexto judaico é o combustível para nossas menorotes, para os nossos candelabros, para as nossas Hanukkah. Tanto que desde o templo, quando aconteceu essa guerra, lá em 172 a.C., antes de Mashiach, que os gregos invadem Israel e tentam profanam o Beit HaMikdash, o templo, profanam as casas de Torá, os Beit Torá, profanam os judeus, convencem jovens a se profanarem, a pecarem contra o Eterno, a desobedecerem as mitzvot de Hashem, as suas leis, os seus mandamentos. Então o que acontece? E eles tentam acender a menorá, e o templo tinha um regulamento. Os potes de azeite da oliveira tinha que passar pelo processo do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que autenticar o vidro, o pote com o azeite. Tinha que ter o selo do Kohen.
E desde então você já começa a entender que desde os primórdios, desde Noa, o azeite é de suma importância em Israel, para o povo judeu, para o nosso povo, para o povo judeu. Então, por isso, quando a pomba vem com o ramo de oliveira, conectou as duas coisas. A pomba representando o povo de Israel e a oliveira, que representa a eternidade também. A chama, a luz e a eternidade. Por quê? Uma oliveira não morre. Yeshua, quando esteve no Getsemane, orando, fazendo tefilotes, orações, tinha um jardim ali de oliveiras. Aquelas oliveiras já estavam lá, talvez há 800 anos, 700, 900. Mas se você for hoje em Jerusalém, se você for passear lá hoje, as mesmas oliveiras estão no mesmo jardim, porque são árvores imortais. É por isso que nós somos comparados a árvores perante o Eterno. Mas não é qualquer árvore. Eu via os cristãos cantando muito nas igrejas, que eu fiquei lá muitos anos. Oliveira verdadeira, e Yeshua é... adaptei para o judaísmo. Nele fui enxertado através da emuná. Baruch Hashem, ficou bem judaica agora. Se eu fui enxertado na oliveira, irmão, meu Zahin, me permita, que fruto que eu tenho que dar? Azeitona? Como que você é enxertado na oliveira e não obedece às leis? Como você despreza as leis do Eterno? Como assim? Só servem as bênçãos, os mandamentos não. Mas não toma da seiva. Engole aquela parte que Yeshua disse, todo mundo lê aquilo, mas não entende. Até que se passe os céus e a terra, nenhum Yud da Torá está abolido. Eu pergunto para os senhores, quando é que os céus e a terra vão passar? Nunca. Nunca. As leis vão funcionar na eternidade. Está escrito que as festas, os moedim, não é isso? As festas estarão acontecendo na eternidade. Está escrito, tem um versículo aí que está dizendo assim, as nações subirão para adorar o Eterno na festa de Sukkot, no milênio. Ei, mas é milênio. Não tem mais culto congregacional. Não tem mais igreja. Não tem mais sinagoga. Não tem mais congregação. Só Mashiach estará governando no milênio lá em Jerusalém. E diz que a humanidade tem que subir para Jerusalém para adorar o rei na festa de Sukkot. Então é eterno, é permanente. É um estatuto eterno, perpétuo, permanente, irrevogável. Cadê as festas? Cadê as congregações que estão fazendo Hanukkah hoje? E as outras 7 festas para trás que fizeram esse ano? Onde estão elas? O candelabro apagou faz muito tempo. Só que ninguém quer ouvir isso. Essa é uma mensagem que, se você falar isso dentro de um conceito religioso, as pessoas não te chamam nunca mais para ir lá ensinar. Não está o gosto do freguês. Não vamos desviar, não. Vamos voltar para cá. Vamos continuar com o candelabro aceso. Shir Hashrin. Olha o que diz esse tratado. Um tratado talmúdico. Olha o que diz Shir Hashrin, capítulo 1, versículo 15. Apoio ao texto. Fui claro com essa questão de Talmud? O Talmud dá um apoio ao texto. Ele abre um leque para você entender o texto, tá bom? Shir Hashrin, capítulo 1, versículo 15, diz: o povo de Israel é simbolizado pela Yoná, a pomba fêmea do pombo. Daí o porquê do azeite das velas. Teus olhos são belos como Yonim, como pombos, está dizendo o Eterno para Israel.
Já no livro de Bereshit, lá 8:11, está comprovando aquilo que foi falado lá no Midrash Tanhumá. Olha lá o que diz em Bereshit, Gênesis 8:11. A pomba regressou para ele à tarde, e em seu bico estava um ramo de oliveira recém-colhido. Vamos brincar com o texto? Vamos mostrar como que o Eterno trabalha? Por que a pomba voltou à tarde? Por que não foi de manhã? Por que a pomba não voltou ao meio-dia? Por que ela voltou à tarde? À tarde significa final do dia. À tarde significa Aharit Hayamim. A pomba está regressando até o Aharit Hayamim, até os últimos dias, para a entrada do milênio. É bruto, né? É lindo demais, não é? As escrituras são perfeitas. Nós só precisamos entender. Vamos em frente? Então, como se funcionam os detalhes? Nós estamos começando hoje, não estamos? Eu vou fazer um apanhado rápido aqui. Daqui a pouco o Moré Clayton finaliza. Se nós vamos começar hoje não é segunda-feira? No calendário judaico? Sim, Baruch Hashem? Sim? Posso acender as velas agora? Sim. Posso acender segunda noite? Terça noite? Quarta noite? Quinta noite? Sexta noite? Não. É Shabat. É proibido acender fogo no Shabat. Eu não posso acender minha Hanukkah no Shabat. Então o que eu tenho que fazer na sexta-feira? Se o meu acendimento de velas, do meu Kabbalah de Shabat, da minha abertura de Shabat, se a minha esposa vai acender as velas no Shabat, na sexta-feira às 17h45, às 17h30, eu acendo minha Hanukkah. Ok? Minha sexta vela de Hanukkah, na sexta-feira. Baruch Hashem, estão me entendendo? E a minha vela de Shabat, da Hanukkah? Inverte. Se o meu acende às 17h30, Shabat não acende fogo. Então eu só posso acender a minha vela de Hanukkah após as 19 horas. Às 19 horas. As estrelas já apareceram nos céus. Já não é mais Shabat. Já passei pelo Havdalah, pelo fechamento de Shabat. Então eu posso acender minha Hanukkah. Então não esqueçam isso. Sexta-feira, a primeira vela a ser acendida dentro da halahá judaica, dentro da regra, dentro da lei, é que você tem que acendê-la às 17h30. E depois você acende a vela de Shabat. Beseder? Entenderam? Baruch Hashem? Tudo bem? E eu quero que vocês usem o mesmo procedimento. Todos que acenderem, por favor, coloquem no grupo da família a foto para que incentive os demais a fazer. Agora me foi perguntado por duas pessoas, todas as pessoas dessa casa têm uma Hanukkah. Rosh, é para trazer a Hanukkah hoje? Eu falei, hoje não, porque hoje é só o acendimento da primeira vela. Vamos trazer a nossa Hanukkah, vocês vão trazer de vocês, todos vocês vão trazer de vocês. Imagine como vai ficar perfeito isso aqui. Nós vamos fazer uma fila aqui de Hanukkah e vamos acender todos simultaneamente todas as velas do fechamento de Hanukkah. Baruch Hashem? Quem tem Hanukkah entendeu? Baruch Hashem. Então traga a sua Hanukkah domingo. Então já está explicado ali como que é o procedimento da sexta-feira. Quando você vai acender a primeira vela, você vai explicar sobre a bênção, Abraham? Vai? A primeira vela você tem o shamash. Comigo, câmera. Quem é o shamash? Diácono. A palavra shamash é servo, é o diácono. O Rosh, mas a minha Hanukkah não tem o servo aqui no centro. Tá. Então a sua Hanukkah provavelmente... Isso, menino esperto. A sua Hanukkah provavelmente
pode ter o chamaste lateral, não é? Seja desse lado ou desse, não importa, tá bom? O procedimento é o mesmo. Se você acende a primeira vela, que é o chamaste, que é obrigatório você acender a primeira, você vai acender a primeira, que é o servo, que é o diácono. Ele que vai servir a Hanukkah. Acendeu a primeira, o shamash vem para a primeira. O hebraico é escrito da direita para o candelabro tem que ser aceso conforme é escrito o hebraico. Da direita para a esquerda. Daqui a pouco o Moré entra em detalhes. Estou só pincelando. Então a primeira bênção é Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav vetzvanu lehadlik ner Hanukkah. Você vai dar Abraham, que já está aí no seu zap aí, da família, você dá a benção, isso é mitzvah, é cumprimento de mandamentos, mitzvot cumpridas, elevações espirituais. É por isso, eles perguntam assim, por que o judeu é bem sucedido? Fácil de entender. Quem prospera mais, o filho obediente ou desobediente? Obediente, o judeu é obediente, ele cumpre o que está escrito, ele vive o que está escrito. É por isso que a nossa nação é próspera. Baruch Hashem. Então vamos lá. A segunda brahá, a primeira vela. Ainda está no mesmo procedimento. Então é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu hahen bishman hazeh. É bendito tu, ó Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para quem? Para os nossos antepassados, para aquele povo que lutou contra os gregos, ok? Naqueles dias, nesta época significa, eu estou celebrando hoje, glorificando hoje, adorando o Eterno hoje, lembrando daquele tempo, amém? Vamos em frente. E a hora que você termina o acendimento, não é isso? Você dá a última bênção. Eu não coloquei ela aqui em hebraico, que você vai ter que treinar um pouquinho. Tem muita palavra difícil aí no texto, mas está lá, mandou um PowerPoint para vocês lá no grupo, tá bom? Nós acendemos essas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para os nossos antepassados. Naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes, durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu dei um ensino, mas talvez não tenha ficado muito claro. Se essa intervenção dos macabeus não entram em ação, a nação de Israel tinha sido extinta nesse episódio. Tinha sido extinta. Tinha terminado naquele momento. O Eterno entra com providência para que essa nação, que é eterna, não fosse extinta naquele momento. Baruch Hashem. Vamos partir para o final. Do livro de Mishlei, olha o que diz lá. Mishlei 20, 27, Provérbios. O espírito do homem, eu coloquei Ruá, o humano, é a lâmpada de Adonai e vasculho mais íntimo do ser. Ou seja, o seu Ruá só está conectado com os Shamaim, com os céus, com o Eterno, se o seu candelabro estiver aceso. Porque aquele que não está conectado no Shamaim, na Torá do Eterno, quem não está conectado na sua Torá, o seu candeeiro, o seu candelabro está apagado. E se está apagado, como é que alguém pode sondar algum lugar no escuro? Olha como é grave isso. Olha como é forte esse negócio. O Eterno não sonda quem está com o candeeiro apagado. Essa palavra é para quem está conectado. Entenderam isso? Amém? Então olha lá. Mishlei 6:23. Pois a lei, a mitzvah, a Torá é lâmpada. A Torá é luz.
e as advertências da disciplina, caminhos para a vida. O que está dizendo aí? Vamos traduzir para uma língua mais fácil? Vamos falar num idioma mais simples? A lei de Deus é a lâmpada. A lei de Deus é a luz. As advertências da lei trazem a disciplina. As advertências da lei fazem os caminhos para a vida. Então, quem não crê mais na lei, apagadinho, irmão, meus arrindo. O cara está apagado. Ele não tem luz. O candeeiro dele não está aceso. Não, é o que está escrito. Se alguém estiver brigando aí, nervoso, briga com Deus. Chega em casa, esmurra a parede, olha para os céus, grita, briga. É brincadeira, isso é proibido. Quem não tem Torá, quem não tem lei, está nas trevas. Está escrito. Está escrito. Livro de Bemidbar. Olha lá. Bemidbar diz o seguinte. Números, né? 8:1. Escute isso aqui, ó. Adonai disse a Moshe: fala para o teu irmão Aharon, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem projetar a luz para a frente, diante da menorá. Por quê? Por que está escrito isso? Deve projetar a luz para a frente. Por que não projeta a luz para trás? Porque tinha uma regra. A menorá era colocada em uma das paredes do Beit HaMikdash, próxima à parede. Beseder? Para trás ela já não ia projetar mais. Realmente ela lança luz para frente. Seu carro anda com o farol aceso para trás ou para frente? Para frente, senão você não tinha nem chegado aqui se fosse noite. Para frente, a luz sempre é projetada para a frente. Mas tem um segredo legal aqui além disso. Quem que acendia a menorá? O Kohen Hagadol. E o Kohen Hagadol, ele chegava aqui e acendia assim, ó. Era assim? Não? Não? Ele acendia como? Ele subia 2 degraus, se elevava espiritualmente e começava a acender. Quando todas estavam acesas, que batiam lá atrás, refletia a luz, clareava primeiro quem? O Kohen. O Senhor está dizendo o seguinte: é assim que você tem que ser para mim, o tempo todo, iluminado. Porque se eu olhar para você e ver trevas, eu já não estou te vendo mais. Estou fazendo uma alegoria. Ou seja, a minha conexão já não está mais em você. Olha como é lindo isso. Então a luz da menorá refletia no Kohen, no sacerdote. Em primeiro lugar, era o homem que tinha que estar mais iluminado, era ele. O candelabro dele tinha que estar aceso, mais do que os demais. Ele era exemplo para a nação de Israel. Concordam? Amém? Vamos terminar? Então olha lá, isso está na Bíblia. Bom, já falei quantos versículos aqui da Bíblia que fala de luz. Não é? Na verdade tem mais ou menos acho que uns 40 versículos que falam sobre. Mas aqui, para quem não esteve presente na ministração anterior, só para dar uma relembrada, tá bom? Livro de João, Yohanan 10, 22, 23. Chegou o tempo de Hanukkah. Qual que é o tempo de Hanukkah? Agora. Onde que está celebrando Hanukkah? Todas as nações do mundo, todas as sinagogas, todas as kehilotes do mundo todo iniciaram Hanukkah hoje, universalmente. Então, olha lá. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. Era o quê? Inverno. Porque nós estamos no hemisfério sul. Aqui é o quê? E lá em cima? Inverno. Está nevando lá. Então era o quê?
inverno, mês de dezembro, no calendário gregoriano. E Yeshua estava andando na área do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém, caminhando pela colunata de Shlomo. O que Jesus, o que Yeshua, o que Cristo estava fazendo lá no Beit HaMikdash, na semana de Hanukkah? Estava passando por lá? Hã? Ele estava lá guardando a festa de Hanukkah. E está registrado no livro de Yohanan. A festa é bíblica. Isso não é uma invenção humana. Nós inventamos uma festa aqui para pôr umas luzinhas piscando. O judaísmo não inventa nada. Cumpre. E, partindo para o final, olha que legal. Olha que legal isso aqui, presta atenção. Eu não comentei que Bereshit, lá no início, o Eterno desceu até o jardim e Hashem, Deus, chamou o homem, Adão, e disse o que para ele? Onde estás? Ele se escondeu porque ele viu a voz do Eterno no jardim. Adão se esconde. Mas essa palavra, onde estás, no hebraico, é Ayeka. Olha a gemátria dessa palavra. Dá uma olhada na gemátria ali, os números, porque o hebraico é o quê? Alfa numérico. Não é isso? Quando você faz a gematria, olha lá, quando você faz a gematria das letras no hebraico, o valor numérico de cada uma, a gematria dessa palavra, onde estás no hebraico, a gematria é 36, a soma. Qual que é a gematria? 36? Se você pegar a quantidade de velas que você acende, uma, mais uma, uma, mais uma, mais uma, mais duas, uma, mais duas, mais duas. Se você pegar a soma de quantas vezes você vai acender sua Hanukkah durante a semana, no final vai dar 36 vezes você vai acender as lâmpadas e apagar. É só fazer a soma. Eu fiquei tão chocado que eu fiz a soma umas 2, 3 vezes. Falei, não é possível. Mas onde é que está o segredo disso? Quando você acaba de acender a Hanukkah, o Senhor está dizendo para você, ei, meu servo, ei, estou aqui no Gan Eden, onde você está. E quem não acende Hanukkah? Ah, mas se você pregar isso no cristianismo, eles te excomungam, eles te mandam para a fogueira da Inquisição. Eles te mandam para a fogueira. Vamos queimar esse judeu. Esse escapou. Porque não aceitam a verdade. Você quer aborrecer alguém? Fala a verdade para ele. Perdeu a amizade. É forte. Hã? Muito, com força. Não é lindo isso? Tem gente fazendo as contas até agora. Pega a sua Hanukkah e começa. Aqui você tem que contar. Uma. Quando acendeu essa, é uma, duas. A conta tá lá, ó. Divirtam-se essa semana e achem o 36. Achem a Gemátria aí, a Kabbalah. Encontrem a Kabbalah da Menorá. Baruch Hashem. Olha lá, o esquema eu expliquei já. Daqui a pouco o Moré vai falar. Olha lá, se você tem uma Menorá, uma Hanukkah igual essa, olha lá, ó. Ó o mapinha aqui, ó. Acende a primeira. E ele vai explicar já já. Vamos pular essa parte já que ele vai explicar. Baruch Hashem, que o santo Hakadosh Baruch Hu
aquele que vive e reina para todos sempre, venha vos dar discernimento, entendimento e compreensão daquilo que vocês ouvem nesse altar. Vou passar então para o Moré Cleiton, que vai dar continuidade no acendimento. Shalom, Hag Hanukkah Sameach, Baruch Hashem, que bênção, que ministração abençoada. Lindo, 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 lindo. Quem está contando ainda? Eu fiquei contando até agora, eu falei, não, deixa. Eu não saio dos 5. Aí eu falei, não, deixa, depois em casa eu... Amém? Baruch Hashem. Então hoje, agora nós vamos estar passando para o acendimento das velas. Dentro do que o Orochi estava ensinando, nós vamos ver que tem a bênção para o acendimento. Você que está nos acompanhando pela live, você vai estar passando no seu televisor o Siddur, o PowerPoint. Acompanhando, você que acompanha pelo Siddur, está na página 584, o acendimento das velas de Hanukkah, ok? Acendimento da Hanukkah. Então, nós vamos estar vendo, na primeira noite, há uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Na primeira noite, nós fazemos uma brahá a mais do que o Orochi nos ensinou aqui hoje, ok? E nós vamos chegar lá, tá bom? Essa brahá aqui, ó. No arquivo que foi postado nos grupos, já tem toda a explicação e bem gravado, né? Bem cifrado aqui, ó. Na primeira noite acrescenta essa daqui, que é justamente que fala que ele nos guardou, né? Nos deu vida e nos manteve e nos fez chegar até a presente época, que é essa aqui de Hanukkah. Então essa brahá nós acrescentamos somente no primeiro dia, ok? Nos outros dias nós vamos fazer o acendimento, conforme está na sequência, até mesmo que o Orochi ele ensinou, tá bom? Então vamos lá, ó. Na primeira noite de Hanukkah, o que nós fazemos? Recitamos a bênção depois de acender o shamash e antes de acender a vela do dia. Outra coisa, o Orochi estava atrás da Hanukkah, tá bom? Da Hanukkah. Então, se ele estava atrás, ele começou falando daquela vela lá. Mas nós optamos por estar à frente, assim como o Orochi também acabou de explicar, como o Kohen Hagadol acendia e a luz iluminava para frente, nós vamos acender aqui e dessa forma nós vamos fazer como nós fazemos em casa, para que vocês memorizem qual vela vocês vão acender, ok? Então, quando nós acendemos as velas da Hanukkah, nós começamos acendendo o shamash, fazemos a brahá, e depois acendemos a primeira vela da direita para a esquerda, ok? Se for uma Hanukkah como esta aqui, a mesma coisa. Acende o shamash e acende a vela da direita para a esquerda. Ou acende o shamash, normalmente é assim, e acende da direita para a esquerda, ok? Entenderam? Você, como a Rebbe disse, você não precisa deixar a Hanukkah acesa, porque haja vela. Algumas Hanukkahs, elas podem ficar acesas se for azeite, porque o azeite deixa. Então você vai ver em Israel, né, em Jerusalém, muitas Hanukkot acesas. Mas por quê? Porque são azeite. Vela não precisa. Como as velas de Shabat, que você acende e depois apaga, você faz isso também. Ok? Deixa um tempinho, faz a brahá, deixa um tempinho e apaga, para que as suas velas durem até o 8º dia. Lembrando que você vai acender todas as velas todos os dias, ok? Outra coisa, Moré, só a mulher que pode acender, como nas velas de Shabat? Isso, eu fiz uma pergunta para ele aqui antes de subir. Falei assim, Moré, como as velas do Shabat somos nós que acendemos, e a da Hanukkah? Ele falou, o que você respondeu? Então, a vela de Shabat é exclusiva para as mulheres. Caso não haja uma mulher no recinto, o homem pode, mas é uma honra que é dado para as mulheres, né? É uma coroação que as mulheres recebem no Shabat. A bênção, a Hanukkah, acender as velas da Hanukkah pode ser feito tanto por mulheres quanto por homens. Por isso que em algumas famílias, nós vemos que cada membro da família tem a sua Hanukkah. Então você vai ver, às vezes, se você buscar
no Google, você vai ver lá as fotos das criancinhas. Pode ser menino, pode ser menina, pode ser o pai, pode ser a mãe. Cada um com a sua Hanukkah, porque cada um deles acende a sua Hanukkah. Pensou, Amém? Lê? Lá eles têm 8, 10, 12. É 12. Hanukkah. Várias. Ah, Amém? Como nós vamos fazer hoje? Eu vou estar fazendo o acendimento, vou fazer a brahá em hebraico e a Arebtes vai estar fazendo a tradução em português, ok? Amém? Bom, então, vamos acender? Baruch Hashem. Olha só, recapitulando, acende o shamash dessa Hanukkah é o do meio, ok? O shamash dessa Hanukkah é a lateral. Tem uma Hanukkah linda que o Moré Carlos fez. Ela pode ficar assim. Lindo aquele trabalho, parabéns, viu? Dove meu outro. Viu? Ela pode ficar assim, como ela pode ficar assim. Sempre você vai ver, se for assim, é o do meio, é o shamash. Se for assim, o que está à extrema direita é o shamash. Ok? Amém? Baruch Hashem. é interessante. O servo, shamash, qualquer posição que colocar ele vai servir. É uma lição de vida para nós, como servos. Aonde o Eterno nos colocar, nós vamos servir. Amém? Baruch Hashem? Aleluia. Então, vou estar acendendo primeiro o shamash, ok? Moré, o fósforo é da mesma forma do Shabat? Não apaga? Não, o fósforo pode apagar. É? Nós não sopramos o fósforo do Shabat, tá? Nós não fazemos assim, não sopramos assim. Ele apaga sozinho. Mas o da Hanukkah não tem essa necessidade. Ok. Isso é algo exclusivo do Shabat, tá bom? Ok. Então, eu vou estar colocando aqui, vou estar acendendo o shamash. Ó, sempre nós estamos de frente a Hanukkah, tá? Então, nós não vamos fazer a brahá para acender o shamash. Nós vamos fazer a brahá após o acendimento do shamash, tá bom? Como nós estávamos dizendo, a bênção está no Sidur, na página 584. Sim. Olha que lindo, ó. É o do meio. E se não, o que está do lado. Baruch Hashem, uma bênção. Então, acendido o shamash, o que nós vamos fazer? Vamos dar a brahá, ok? Vem aqui. A nossa Rebetz vai estar do meu lado, vai estar fazendo a tradução. Então, primeira brahá do acendimento de vela de Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu bemitzvotav Vetzvanu lehadlik ner Hanukkah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Baruch Hashem. Aleluia. Segunda brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu be'amim hahem bizman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias e nesta época. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Na primeira noite, então, acrescenta Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Sheheyano vekeimano veguiano lisman hazer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Baruch Hashem. Baruch Hashem, aleluia. Aplauda o Eterno. Oh, Baruch Hashem, aleluia. Passado a Brahá, nós fazemos então o Hanerot Halalu, que está na página 585, que é, depois nós vamos estar fazendo a tradução, nós vamos estar fazendo como um salmo, nós vamos estar agradecendo pelas luzes, ok? Hanerot, esse eu vou pedir para que vocês me acompanhem. No 3, todos nós, amém? 1, 2, 3. Hanerot halalu anu madlikin. Al hateshuot ve'al hanisim. Ve'al haniflaot sheasiata. Lavotenu beyamin hahen. Bisman haze. Al yeder koheneha. Hakedoshim. Verhol shamonat. Yameh Hanukkah, Hanerot Halalu, Kodesh Hem, Ve'en Lanu Reshut, Lehish Tamesh, Bahen, Elah Lirotan, Bilvad, Kede Lehodot, Ul Halel, Leshimecha, Hagadol, Al Nisecha, Ve'al Nifleoterra, Ve'al Yeshuaterra, Baruch Hashem. Aleluia. Todos nós juntamente. Nós acendemos essas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizastes para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes, durante todos os 8 dias de Hanukkah. Estas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Baruch Hashem. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Baruch Hashem. Louvado seja o nosso Deus. Baruch Hashem. Então, como eu disse para vocês, amanhã nós vamos estar vendo aqui novamente como uma equipe, vamos estar fazendo o acendimento aqui na Kahal, vamos estar postando para vocês o acendimento, ok? Vocês também podem estar fazendo nas suas casas, é uma bênção, é uma brahá. Como eu disse, tá a explicação lá, mas amanhã vocês vão acender o shamash, e primeiramente a segunda vela e depois a primeira, ok? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos todos juntos lá, Moré Cleito, ó. Hag Hanukkah Sameach. Hag Hanukkah Sameach. Yevarech Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Ve'asem lecha. Shalom.